A fuga de 2 presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, gerou uma onda de críticas da oposição no Congresso Nacional, além de cobranças de explicações do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. É a primeira vez na história que uma fuga é registrada em presídio de segurança máxima federal. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL, informou que pretende apresentar um requerimento para convocar Lewandowski na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. A convocação deve ser analisada a partir da semana que vem, quando as comissões voltarem a funcionar. Essa é uma apuração da analista Basília Rodrigues e da repórter Luciana Amaral. O atual presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Biratan Sanderson, também do PL, afirmou que a fuga é o retrato do caos que virou a segurança pública do Brasil. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou uma inspeção nos presídios federais, mobilização da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para recuperar os fugitivos e inclusão do nome dos 2 presidiários na lista da Interpol. O secretário de Política Penitenciária também foi enviado a Mossoró para acompanhar o caso in loco. Vamos ao nosso debate. Caio Coppola, muito boa noite. A fuga dos presos escancara a crise na segurança pública nacional? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, certamente, parafraseando o senhor Lula da Silva, nunca antes na história desse país havíamos testemunhado a fuga de criminosos em presídios de segurança máxima. É mais uma prova eloquente de que o Estado brasileiro não garante o mínimo à sua população honesta e trabalhadora. A certeza de que grandes criminosos condenados pela justiça permaneçam afastados do convívio social. E esse problema, ele não está restrito aí a falhas e precariedades no sistema penitenciário. A grande impunidade se dá a partir da elaboração e da reinterpretação da lei penal ao arrepio do interesse público, certo? Essa legislação e essa jurisprudência permissivas favorecem tanto narcotraficantes e líderes de facções criminosas, como, por exemplo, o senhor André do Rep, quanto corruptos e líderes de partidos políticos, como o senhor José Dirceu. Ambos são reincidentes condenados em múltiplos processos, já em segunda instância, condenados aí a décadas de prisão. Ainda assim, eles foram beneficiados por decisões judiciais que garantiram sua soltura. Zé Dirceu cumpre pena em prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônico, e voltou triunfante aí ao debate público, dando entrevistas e publicando artigos. Já André do Rep se beneficiou de um habeas corpus concedido monocraticamente por um ministro do STF, e quando essa decisão foi cassada, ele não se entregou à justiça, assim como outros 330 mil criminosos procurados ou foragidos país afora. Segundo o portal G1, o senhor André do Rep comanda o tráfico na América do Sul e lidera a facção criminosa, o PCC, mesmo foragido. Já segundo a Folha de São Paulo, Zé Dirceu defende projeto para 3 governos seguidos do PT e reeleição de Lula em 2026. Ou seja, os 2 criminosos condenados, o corrupto em regime aberto e o traficante foragido, permanecem soltos, atuando livremente nas suas áreas de expertise, como se nada tivesse acontecido. O nome disso é impunidade, seja ela patrocinada pela lei ou não. E não à toa, segundo pesquisa aqui Datafolha de dezembro de 2023, segurança pública e corrupção estão entre as 3 maiores preocupações da sociedade brasileira nesse novo governo do PT. E essa fuga inédita de criminosos perigosos de um presídio de segurança máxima vem se somar aí à coleção de fatos que desabonam Lula e seu partido quando o assunto é combate à criminalidade. Trouxe aqui alguns exemplos. A votação expressiva de Lula nas cadeias, que supera aí 80% dos votos entre os presos. O endosso do Lula a movimentos que promovem a invasão criminosa de propriedade privada. O apoio dos petistas ao abolicionismo penal e ao desencarceramento em massa. Também a restrição ao acesso a armas de fogo legais para a sociedade civil. Essa insistência do Lula em negar a ditadura na Venezuela e apoiar um líder autoritário acusado de violações a direitos humanos e narcotráfico. A recusa do Lula em reconhecer que os extremistas do Hamas são terroristas. A denúncia da Transparência Internacional sobre o aparelhamento da justiça e a formação de um, aspas, judiciário de coalizão. E agora, mais recentemente, o desfile de um ministro do governo em uma escola de samba que demonizou policiais e está sendo investigada pela polícia como reduto de facção criminosa. Bom, tudo isso, de alguma forma, contribui
né, para essa justificada crise de imagem do governo Lula na área da segurança pública, agravada aí pelos números desastrosos da criminalidade no país. Mas o pior disso tudo é que a receita da esquerda brasileira para enfrentar o problema da violência continua a mesma, que é o quê? Reduzir penas, esvaziar presídios, legalizar drogas e limitar ações policiais. Aí fica muito difícil combater a criminalidade. Faço a mesma pergunta ao Zé Eduardo. A fuga dos presos escancara a crise na segurança pública nacional? Boa noite, Zé. Boa noite, Pita. Boa noite, Caio. Veja, nós estamos discutindo presídios, né, pelo que eu entendi. A gente pode discutir Venezuela, Hamas, podemos discutir política criminal, podemos discutir escola de samba, né? Tudo isso pode ser discutido, mas a impressão que eu tenho é que o tema é uma fuga de um presídio federal de segurança máxima e isto guarda ou não guarda alguma relação com a crise de segurança pública. Acho que este é o tema, salvo o melhor juízo. Eu vou me ater a ele, exclusivamente a ele, sem embargo, poder discutir todos esses temas, se tivermos mais 1h30 de programa adiante. Bem, relativamente à questão dos presídios federais, me surpreendeu essa fuga, quero dizer com toda a franqueza. Por quê? O sistema de presídios federais de segurança máxima, note-se, não existem apenas presídios de segurança máxima federais, existem estaduais. Nos presídios federais de segurança máxima, nunca havia ocorrido uma fuga. Inclusive, isso era um jargão que eu me recordo do tempo que eu era ministro. Eu dizia, olha, isso é uma coisa impressionantemente positiva para os presídios federais. Agora, tenhamos claro que não existem presídios que são imunes a fugas. A história nos mostra isso. Aconteceu. O que tem que ser feito? Apurar. Apurar o porquê. Quero observar que os serviços federais penitenciários eles são feitos com pessoas de carreira. Claro. E, ao que sei, não teve nenhuma mudança feita pelo governo Lula ou até pelo governo Bolsonaro, ou Michel Temer, ou Dilma, que mudasse a forma pela qual estes presídios funcionam. Ao que sei, se estiver enganado, me penitenciarei. Mas, ao que sei, é uma estrutura permanente com políticas desde a sua criação. O presídio de Mossoró, eu me lembro, inclusive, que ele tinha um problema, que ele tinha uma trinca numa das alas, e isso fez com que se interdistasse o presídio. Eu, inclusive, era ministro quando o Fernandinho Beiramar foi removido por razões de informação de inteligência, que não cabe aqui eu divulgar, do presídio do Paraná para lá. Era um presídio que dava totais condições de segurança, e lá ficou. Ou seja, o que aconteceu nesse caso? Tem que apurar. Não existem presídios imunes a fugas. Isso poderia ter acontecido em qualquer governo. Se houve alguma mudança de políticas que favorecesse a isso, temos que esclarecer. Mas que eu saiba, não houve. Claro? Ou seja, em qualquer política de segurança pública com mais ou menos crise, eu posso ter fugas de presídio, como tive do presídio de Alcatraz, no mundo inteiro. Não é? Então, ou seja, eu não faço esta relação desta fuga com a situação de segurança pública, salvo se nós entendermos que no Brasil, ao longo dos últimos anos, seguramente não foi no último ano, as organizações criminosas se fortaleceram muito. E por que se fortaleceram muito? Inclusive subornando, inclusive elegendo pessoas, não é? Inclusive, todos nós sabemos que tanto milícias como organizações do narcotráfico atuam em certas regiões do país com o beneplácito de políticos, infelizmente, e começam a se infiltrar já no judiciário, já no Ministério Público e seguramente entre agentes penitenciários. Isto é um dado perverso que nós temos que ter em mente, que nos últimos 10 anos sofreu um profundo agravamento. Acho que o problema carcerário, já tenho dito isso várias vezes, tem a ver com uma coisa inversa ao que se pensa. Nós temos uma superlotação de presídios, não dos federais, não destes, mas temos uma superlotação de presídios, temos um aprisionamento em que se misturam pessoas de baixo potencial delinquencial com grandes, são cooptados por organizações criminosas. Isso é péssimo do ponto de vista de segurança pública, mas não nesses presídios federais. O perfil de pessoas que vai para estes presídios é um perfil que, até onde sei, atende certos critérios de rigor do ponto de vista punitivo, de isolamento, de uma série de questões. Então, eu acho que nós não podemos confundir alhos com bugalhos, embora tanto alhos como bugalhos possam ser discutidos com absoluta tranquilidade. Se nós estamos falando de uma situação de presídios federais, em que nunca tinha ocorrido nenhuma fuga, embora em outros presídios
tenham ocorrido e outros presos de segurança máxima também tenham ocorrido, a verdade é que o governo tem que fazer uma apuração rigorosa sobre isso, verificando o que aconteceu, qual foi a falha do sistema de segurança, quem foram os responsáveis e cortar duramente nos equívocos. Eu acho que o ministro Lewandowski tem totais condições de fazer isso. Não creio que uma coisa desse tipo deva ser politizada, mas no Brasil tudo se politiza. Fazer o quê? Ô Zé, deixa eu pegar esse gancho e colocar a nossa segunda pergunta aqui do debate e começo contigo, Zé Eduardo, porque você mencionou o ministro Ricardo Lewandowski e muito se falou da diferença de estilos em relação ao antecessor, ao ministro Flávio Dino. Numa situação como essa, de uma fuga inédita de presídio federal, qual o impacto que faz a diferença de estilos de ministros? Flávio Dino tinha um perfil de fazer mais entrevistas, aparecer mais em público, assim como seus assessores imediatos. Ricardo Lewandowski se manifestou por meio de uma nota em que elencou as medidas tomadas por sua pasta. O quanto isso, para a sensação da população, faz diferença, o estilo de lidar com uma situação como essa? Começando pelo Zé Eduardo. Do ponto de vista da realidade dos fatos, Yuri, absolutamente nenhuma diferença. Digo isso porque eu, quando assumi o Ministério da Justiça, eu recebi esses presídios já feitos, com exceção de Brasília, que nós iniciamos a fazer, a parte federal da Papuda. Já tinha um regime pré-definido, uma situação já colocada, desde o ministro Mas Bartos. Passou por Tasso Genro, passou pelo meu ministro que antecedeu, passou por mim, e aí depois foi para o ministro Alexandre de Moraes, para Sérgio Moro, e passou até onde sei pelos ministros Jair Bolsonaro, inclusive pelo ministro André Mendonça, sem que nenhuma mudança tivesse sido feita. Ou seja, aquilo está colocado. Ou seja, do ponto de vista da operação do regime federal dos presídios, acho que não mudou nada. E eu me penitenciarei se houve uma mudança. Eu me desconheço. Desconheço e acho que é a mesma coisa. O problema é que agora houve uma fuga. Por quê? Nós temos que investigar. Não vejo que mudança pode haver nesse caso com o Lewandowski ou o Flávio Dino, ou se fosse eu, ou se fosse o André Mendonça. Absolutamente nada. O governo tem que dizer claramente as medidas que vai tomar, como está dizendo, apurar com o máximo rigor se tem falha humana, se alguém foi subornado, e a possibilidade disso pode existir, porque eu acho que é muito difícil que não tenha ocorrido falha ou suborno por uma fuga naqueles presídios. Eu os visitei e sei como funciona. Então, e vai ter que pegar duramente o responsável em relação a isso. Duramente o responsável em relação a isso. Isso o ministro Ricardo Lewandowski fará com o máximo rigor. Conheço o ministro Ricardo Lewandowski, ele tem um estilo pessoal diferente do ministro Flávio Dino, mas nessas questões ele age com rigor, com poder decisório, e não vejo... Aliás, acho que nenhum outro ministro deixaria de fazer isso, mesmo no governo Jair Bolsonaro, é o que penso. É uma situação que nenhum ministro deixaria de tomar as providências devidas num caso como esse. E Ricardo Lewandowski tem competência, equipe e possibilidade de atuação, de maneira que isso seja feito com absoluta tranquilidade e rigor. Mesma pergunta ao Caio Coppola, a diferença dos estilos dos ministros, do que foi Flávio Dino e agora o ministro Ricardo Lewandowski, com uma atuação mais discreta, nesta área de segurança, isso faz diferença? Olha, eu não diria apenas mais discreto, eu diria até mais institucional, né, e não politizando excessivamente a questão, como colocou o doutor Zé Eduardo, né? Pelo menos, assim, para o meu gosto, eu acho que é uma postura muito mais sóbria, muito mais austera, né? Até porque ele não dá para atribuir ao ministro Lewandowski, seria leviano fazer isso, responsabilidade pelo fato. Ele deve proceder, como o Zé bem colocou, né? Com sindicâncias, com investigações, para que se apure. Eu vejo muitas pessoas falando, né, talvez em falha humana, né, e trazendo aí à baila a hipotética figura do suborno, mas também a gente não pode descartar a hipótese de ameaça. Afinal de contas, esse aqui não é necessariamente um debate sobre a fuga inédita de presos de uma prisão de segurança máxima. Não, na verdade, esse é um ensejo de um debate sobre uma crise na segurança pública e que passa, como o doutor Zé Eduardo falou, pelo fortalecimento, né, e pela influência do crime organizado em várias esferas, né, da sociedade brasileira contemporânea. E essa fuga inédita, de certa forma, ilustra, né, o poder dessas facções. Afinal de contas, é difícil imaginar
né, que obviamente isso ainda precisa ser apurado, que não houve colaboração, conivência, participação, ainda que sob coação, de agentes, seja por meio do fornecimento de informações ou até pelo auxílio propriamente dito, né, para a realização desse feito inédito na história da criminalidade nacional. Então, para mim, a grande preocupação aqui, e esse sim é o desafio do ministro Lewandowski, é endereçar a crise na segurança pública, que necessariamente vai se refletir numa crise política para o governo Lula. E eu trouxe aqui, esse é só um fato. O problema é que ele se soma aí, como eu coloquei antes, a uma coleção de situações, né, que vão construindo no imaginário popular e também aí vamos dizer assim, na memória da população, a imagem de que nós temos um governo que não tem o combate à criminalidade como uma grande prioridade. E como eu disse, qual que é a minha preocupação? Os remédios que estão sendo sugeridos, por exemplo, o Zé trouxe aí à tona a questão da superlotação dos presídios, parece suficiente. Você não ouve a esquerda brasileira falar em reforma, ampliação e construção de presídios. Nós temos 330 mil mandados de prisão sem cumprimento. E qual que é a solução proposta? Esvaziar os presídios por meio do abrandamento da legislação penal. Isso não me parece uma solução inteligente e, enfim, alinhada ao interesse público.